Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao vídeo de explicação que eu vou fazer sobre aquelas imagens que eu pedi no nosso módulo, na nossa disciplina, que vocês fizessem o exercício de desenhar, estruturar, mapear conforme Lúria, lembram? Então agora eu vou explicar, que na aula a gente não tratou sobre isso, mas vocês tiveram na aula conceitual, no livro da disciplina, mas aqui para a gente ficar mais evidente essas classificações, eu vou mostrar para vocês, ok? Então, uma das partes que eu solicitei que vocês fossem desafiados a mapear ali fosse de um neurônio, que na verdade não foi um mapeamento do Luria, mas que é importante a gente compreender, porque a gente citou várias vezes algumas dessas partes do neurônio e o próprio neurônio. Então vamos começar com ele, vamos lá? Então vocês encontram ali na página 21 do nosso livro a imagem do corpo neuronal, que é todo. Isso daqui é um exemplo, né, de vários neurônios que nós temos ao longo do nosso corpo. Nós temos várias diferentes formas de neurônio, esse é o mais comum que nós temos. E aqui então nós temos o corpo neuronal, ok? Que vai ter o seu núcleo, vai ter o seu axônio e a bainha de mielina, que a gente citou tanto nas nossas aulas, né? São importantes, são pequenas gorduras que envolvem as partes mais delicadas do neurônio, que é essa extensão que nós temos aqui. E aqui nós temos os dendrites, né? Os dendrites, que são os prolongamentos dos neurônios, que vão ajudar a dar continuidade de uma passagem de informação para outro neurônio. Então, quanto mais prolongamentos o meu neurônio possui, melhor, porque significa que eu tenho mais interligações, que eu tenho mais redes de informações interligadas. Lembram lá do conceito de inteligência? Então, é muito importante que eu tenha muitos estímulos para que esses prolongamentos tenham maior quantidade e maior ligação também, maiores prolongamentos, ok? Bom, e agora sim, começando pelo mapeamento do Luria, nós iniciamos pela primeira unidade cerebral. A primeira unidade cerebral, ela não tem divisão de áreas, mas ela tem as partes cerebrais que são importantes na sua composição. Então vamos ver aqui. Então aqui na primeira unidade, mapeada por Lúria, a gente vê na página 116 a figura ilustrando que trata-se da unidade que possui o mesencéfalo, ilustrado aqui de cinza escuro, a ponte aqui em azul e o bulbo em roxo. E também a área aqui que a gente chama do sistema límbico, que está em amarelo. Então, todas essas partes, elas simbolizam a primeira unidade mapeada por Lúria. E o que essa unidade tem de responsabilidade? Então, é a unidade que regula o tônus, a vigília, os estados mentais, é responsável pelo estado de alerta, atenção seletiva, pelo controle motor, muscular e tônus, sensibilidade, entre outras funções que a gente chama mais de funções elementares para o ser humano. Também estão relacionadas a funções que não são do nosso controle. Então, por exemplo, batimentos cardíacos, pressão arterial e outras funções que o nosso cérebro vai regular, ok? E muito com essa ajuda da primeira unidade, que não chegam a ser nem reflexos, não são ações que nós podemos controlar, mas sim questões que o nosso próprio corpo administra por meio dos comandos cerebrais, ok? Então, essa primeira unidade ela é importante para as funções vitais do nosso corpo, o batimento cardíaco, a respiração, outros elementos também que são vitais, que não são do nosso controle, que são responsabilidades da primeira unidade, o sono, a vigília, que ainda que nós tenhamos um certo controle, como por exemplo, nós podemos ao estar com sono, ir deitar ou não, né? A gente tem essa escolha, mas é uma questão vital. Se a gente não tem um bom sono,
causa-se mortes de neurônios, nós perdemos muito aí em aspectos que vão influenciar lá na nossa aprendizagem. Se eu fico muito tempo em vigília, isso vai prejudicar minha saúde mental, minha saúde física. Tem outras questões também que são controladas pela primeira unidade e que a gente sempre vai associar a questões mais vitais. Então, ela é muito importante para o funcionamento do nosso corpo, mas também para a nossa aprendizagem. Se eu não tenho uma boa qualidade de sono, eu não vou conseguir ficar em um estado de vigília para poder me atentar, para poder me concentrar naquilo que eu preciso para a minha aprendizagem, enfim, para todos os meus afazeres. E o mesmo com as demais funções. Se eu não tenho um bom funcionamento do meu corpo, lembrem-se que nós somos seres biopsicossociais, então, se a minha respiração não está ok, se o meu batimento cardíaco não está ok, isso tudo não vai influenciar diretamente na aprendizagem, mas sim indiretamente, ou seja, não é porque a pessoa tem uma oscilação da pressão arterial que ela vai ter dificuldade de aprendizagem. Não. Mas se ela não estiver com um bom batimento cardíaco, com uma boa respiração, tudo isso pode causar consequências nos seus aspectos biológicos, nos seus aspectos psicológicos, emocionais, e vai influenciar então na aprendizagem, porque ele não vai ter as condições mínimas para o processo de aprendizagem. Conseguem compreender isso, não é? Então vamos agora para a segunda unidade cerebral, de acordo com Luria, que encontra ali na página 117. O que compreende a segunda unidade cerebral, de acordo com Luria? Então, nós temos o lobo parietal aqui em cima, todos eles possuem nos dois hemisférios, então o lobo parietal nós temos no hemisfério direito e esquerdo, o lobo occipital aqui em azul também temos nos dois hemisférios, e o lobo temporal também nos dois hemisférios, ok? Então, o lobo parietal, ele é mais responsável por ações sensitivas do tato e outras questões que o nosso corpo sente. O lobo occipital, ele é responsável pelas informações visuais e o temporal pelas ações auditivas. E o que a gente pode ter como referência dessa unidade? A gente primeiro precisa compreender que ela é uma unidade, então, formada por esses três lobos, mas essa unidade possui três áreas, que não vão ser separadas pelos lobos, mas sim por suas responsabilidades. Então, quando a gente fala das áreas, nós temos as áreas primárias, secundárias e terciárias da segunda unidade, que estão presentes por meio dos três lobos. Como que isso acontece? E isso é muito importante que vocês se atentem, porque todas as responsabilidades dessas áreas perpassam pelos três lobos. Então, por exemplo, a área primária da segunda unidade é responsável por receber as informações dos sentidos. Então, cada lobo vai receber as informações respectivas dos seus sentidos. Então, o lobo temporal vai receber as informações auditivas. O lobo occipital, as informações visuais. O lobo parietal vai receber as informações somestésicas, aquelas que a gente sente pelo tato, pelo nosso corpo em conjunto, ok? Então, temperatura, se está frio, se está quente, né? Essas questões. E tudo isso vai ser recebido ali para identificação dessas informações pela área primária. E essas informações, então, elas estão relacionadas intimamente com a nossa percepção visual, percepção auditiva, enfim. Então, quando eu tenho um comprometimento nessa área, nessa primeira área da unidade, da segunda unidade cerebral, eu tenho ali uma dificuldade de aprendizagem advinda ou relacionada a aspectos motores, perceptivos, que vão comprometer a recepção dessas informações, de identificação de que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, que eu estou sentindo. Uma vez que as áreas primárias, que receberam essas informações por meio dos seus lobos, dos seus
órgãos do sentido, receber essa informação e foi identificado, estou vendo isso, estou ouvindo isso. Ela vai levar essa informação para a segunda área da segunda unidade cerebral, que é responsável justamente por analisar essas informações, ok? Depois de ser analisada, ou seja, identificamos, analisamos, elas vão ser sintetizadas para que possam ser criados os símbolos daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou ouvindo ou daquilo que eu estou sentindo, para que isso possa ser depois, futuramente, levado à memória, levar a uma aprendizagem, porque primeiro eu preciso sintetizar aquilo que eu estou ouvindo e criar símbolos. E por isso que a gente traz ali como exemplo quando a criança está sendo alfabetizada, que é muito evidente isso. Então a criança vê as letras, né? B, A, Bá. Ela escuta a professora falando que B mais A é Bá. Então, essa informação passou ali pela primeira unidade pela área primária da segunda unidade cerebral, foi identificado essa informação visual e ou auditiva. Aí, essa informação que foi identificada foi para a área secundária da primeira unidade cerebral e foi sintetizada, né? Analisou-se, sintetizou e criou o símbolo Bá, porque ela já sabe, já analisou e já sintetizou a informação B mais A, Bá. Então, criou um símbolo, Bá. E depois que essas informações passaram por esse processo, vai chegar até a área terciária da segunda unidade cerebral ainda, que é responsável por organizar essas informações a fim de que a gente depois tenha uma ação sobre elas. Então, como que essa organização vai acontecer? Aí é que entra também a questão da memorização. Então, passa-se de uma percepção meramente visual, auditiva, e passa a ser uma percepção mais abstrata, né? Eu tiro do plano concreto, porque agora que ele já simbolizou, ele vai organizar o que era concreto, né, aquilo que era visual, em abstrato. E isso vai levar para a memória dele, o que vai levar à aprendizagem. Se eu tenho um comprometimento nessa área terciária, eu vou ter um comprometimento, então, de reter essas informações, criar memórias sobre elas, ou ainda, eu vou ter um problema na minha organização espacial, eu vou ter um problema na minha percepção do espaço, do corpo, do esquema corporal, porque tudo que está relacionado à organização também faz parte da área terciária desta segunda unidade cerebral, de acordo com o Dúrio. Então, tudo que faz parte do meu espaço simbólico, eu aprendo por essa questão do espaço, de me organizar no meu espaço, saber qual que é o meu limite, o meu senso de direção. Quando eu estou aprendendo a escrever, utilizar os limites de linha e espaço do caderno, tudo isso tem relação com a área terciária da segunda unidade cerebral. Por fim, nós temos aqui a terceira unidade, que pega aqui todo o lobo frontal, e em algumas literaturas vocês vão encontrar por Luria também a pré-frontal, que pegaria esse início aqui do lobo frontal. Então, nós temos o lobo frontal e o lobo pré-frontal, que é uma partezinha minúscula aqui do início do nosso cérebro, ok? Então, esta unidade, ela compreende 3 áreas. A área terciária da terceira unidade, que é responsável pelo que vocês já sabem sobre as funções psicológicas superiores, ok? Então, todo aquele complexo de funções que o ser humano possui é de responsabilidade da área terciária da terceira unidade. Fora isso, nós temos também a área motora primária e a área motora secundária. Então, aqui vocês podem verificar que várias pessoas participaram. Eu fiquei muito feliz com essa participação e eu vou selecionar alguns aqui para a gente
explorar. Então, vou pegar aqui da Alexandra o neurônio que ela fez. Foi uma das primeiras a postar. Então, olha só. Ela delimitou o axônio, que é essa extensão, o núcleo, os dendrites, a bainha de mielina, perfeitamente. Então, ela disse que realiza as sinapses pelos neurotransmissores. Correto, é isso mesmo. Um das várias funções dos neurônios é realmente estabelecer as sinapses de acordo com aqueles estímulos que nós recebemos do nosso meio e que nós vamos aprendendo os conteúdos, os conceitos e tudo mais. Sobre a primeira unidade, vamos ver aqui qual que eu vou pegar. Gostaria de uma que desse para a gente ler. Vamos ver se esse daqui a gente consegue ler. Ó, então, a gente tem aqui, de quem que é esse daqui? Deixa eu ver. Da Eurídice. Vamos lá. Ela disse, então, que aqui temos o sistema límbico, o mesencéfalo, ponte e bulbo muito bem dividido. São responsáveis pelo estado de alerta, acredito, né? Atenção, controle motor, muscular e tônus, isso mesmo. Cada uma dessas partes. Tônus, a vigília e os estados. Então, aqui nós temos a primeira unidade cerebral. Então, a primeira unidade, ela não tem áreas, né, e possui sim, dentre as suas várias funções, essas citadas pela Eurídice. Muito bem. Vamos ver a segunda unidade. Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui da segunda unidade. Vamos ver se aqui se eu consigo ver. Então, a pessoa, quem que foi? A Lara Souza. Ela pintou, então, aqui o lobo parietal correto, lobo temporal, lobo occipital muito bem. Possui 3 áreas, olha que legal, ela conseguiu dividir as 3 áreas. Então, as áreas primárias, que recebem as informações, muito bem, as secundárias, que recebem as informações das áreas primárias, e sendo capaz de criar símbolos, muito bem. E as áreas terciárias que organizam as informações, ótimo, perfeito. E então a gente tem a segunda unidade cerebral. Vamos para a terceira. Vamos ver qual que eu vou pegar aqui, da Marciana. Terceira unidade, então, formada pela região frontal do cérebro, que ela pintou aqui muito bem, de laranja. A unidade responsável pelas funções corticais superiores, divididas em 3 áreas. A área terciária, que desempenha papel fundamental na elaboração de objetivos, planos, estratégias e regula o comportamento. Muito bem. A área motora, né, primária, que executa o movimento voluntário, ótimo. E a área motora secundária, que programa os movimentos, por exemplo, da fala. Perfeito, muito bem. Então, pessoal, de forma geral, foi muito bem. A única preocupação que eu tive aqui, em alguns casos que eu fui pontuando, é que algumas pessoas poderiam ter confundido os lobos, né, da segunda unidade cerebral com as áreas. Então, todas as áreas da segunda unidade cerebral, elas possuem os lobos, elas permeiam os lobos. E é isso, pessoal. Finalizamos a nossa disciplina com esse vídeo. Obrigada pela participação. Eu espero que tenha sido interessante essa atividade, que você tenha aproveitado e conseguido aprender sobre esses aspectos biológicos, esse mapeamento conforme Lúria das unidades e áreas cerebrais, bem como sobre o neurônio, que não foi Lúria que mapeou, mas que é importante a gente verificar também essas partes do neurônio. E da disciplina como um todo, eu espero que vocês levem esse olhar biopsicossocial, que nós temos, essa capacidade de aprendizagem que todos têm e que, na hora de fazer uma avaliação, um diagnóstico e uma intervenção psicopedagógica, vocês usem e abusem da neuropsicopedagogia, sobretudo para ter um aspecto mais assertivo na dinâmica de vocês, ok? Então, eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.